legislação e falarem num tema que vai estar impactando a partir do ano que vem, que é a reforma tributária. E hoje estamos com duas pessoas super renomadas e eu agradeço a oportunidade. É o Edmilson, que é coordenador aqui do SESCOM, e também o professor Paulo Henrique Pegas, que é vice-presidente do controle interno do CRC. Eu agradeço a oportunidade de vocês poderem estar passando essas informações para a gente aqui dentro da TV SESCOM e poder estar tirando dúvidas, né, até mesmo da gente, que possa estar falando um pouco dessa reforma tributária, os impactos dentro da legislação federal e estadual para os anos de 2025 e 2026. Vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, começando pelo Edmilson, contar um pouquinho quem é o Edmilson, como o Edmilson chegou nesse tema, e depois a gente passa para o professor Paulo Henrique. Bom, vamos lá. Meu nome é Edmilson Machado, eu sou contador e economista, já tenho alguns aninhos de estrada, né? A minha primeira formação, embora tenha sido escritório de contabilidade, nas empresas de grande porte, foi a área financeira, Fininvest, foi da distribuidora de valores da Fininvest. Depois trabalhei no Grupo Econômico e ingressei na navegação, empresa de navegação Aliança, e depois no Protocolo Sul. Aí eu já coordenava a parte contábil e fiscal. Passei a gostar, principalmente da área fiscal, até porque eu fazia. Nós temos uma auditoria, uma consultoria, que me deu a liberdade, não só para aprender, né, mas também para fazer. Então, com isso, eu me desenvolvi, gostei da área, né, e passei para a área acadêmica também, em 1996. E aí dei continuidade a todo esse trabalho. Estou até hoje nessa área, gosto daquilo que faço, faço parte de algumas comissões, isso me deu uma bagagem muito grande. Já vivencio nesse espaço já há algum tempo, mas nunca tive efetividade em alguns campos, como por exemplo as nossas entidades. Participei no CRC de vários grupos, mas nunca de uma forma tão efetiva. Pela amizade que eu tenho com o presidente do SESCOM, né, o atual, que entrega agora no final do ano, Maurício, ele me apresentou um projeto chamado SESCOM Sem Fronteiras. Eu achei interessante e era justamente isso que eu estava buscando. Um trabalho que eu pudesse desenvolver e levar conhecimento, atualização e fazer uma troca, né? Aprender e levar conhecimento. E aí fizemos isso em vários municípios. Foi bom, fizemos fóruns, fizemos café com palestra, o Pegas esteve presente no fórum tributário. Pegas é um amigo de mais de 25 anos. Não é amigo, já virou irmão, né? A gente tem uma relação muito próxima. E aí nós fomos trocando e a gente entendeu da seguinte forma: ele lá no CRC e a gente aqui, no sentido de você proporcionar esse perfil da capacitação, qualificação, dentro de tudo aquilo que a gente aprendeu durante todos esses anos. Isso foi a nossa caminhada, basicamente. Professor, um pouquinho, soube já até que você tem um livro. Como é o professor autor, professor vice-presidente, CRC, uma referência. Muito menos do que meus amigos falam e colocam o nome aí. Eu sou Paulo Henrique Pegas, eu sou professor de contabilidade tributária há 24 anos, né? Minha primeira atividade acadêmica foi na Universidade de Gama Filho, em 2001. Fiquei 8 anos lá, estou no IBMEC desde 2011, né? Eu brinco sempre que eu sou uma pessoa que, se eu fosse jogador de futebol, eu gostaria de ser. Não estou dizendo que eu tenho qualidade técnica para isso, pelo amor de Deus, nem essa presunção. Mas eu gostaria de ser o Rogério Ceni, jogar no mesmo time. Eu gosto sempre de ficar nos lugares muito tempo, né? Então, fiquei 8 anos na Gama Filho, saí de lá porque a instituição estava com muita dificuldade de continuar, a instituição mesmo estava fechando. Vim do IBMEC, estou lá desde 2011 na graduação, na FIPECAF também estou desde 2007 lá na pós-graduação. Sempre atuei na área tributária na Fininvest, depois do BNDES. Atuei menos diretamente, mas atuava também. E você perguntou um momento que é da reforma tributária. Eu já venho acompanhando
o Edmilson também, certamente, né? A necessidade do Brasil fazer uma reforma tributária. Eu, pelo menos, me lembro assim, de acompanhar desde a virada do século, desde 2001, mas lendo, pesquisando, eu vejo que esse tema reforma tributária, ele retroage, né? Ele já nasce após a Constituição. Sai a Carta Magna de 88, você chega em 91, 92 ali, o Brasil já começa a discutir a necessidade de reformar o seu sistema tributário, que já era ruim, né? Lembra da CPMF, do Jardine, e veio piorando ao longo do tempo. E aí em 2017, eu já tinha uma Manual de Contabilidade Tributária, né? Que é um livro que eu escrevi em 2003, lá com a Freitas Baixo primeiro, e depois, em 2017, ele veio para a Gen Armas, a editora lá de São Paulo, conhecida na nossa área contábil tributária. Aí em 2017 eu escrevi um livrinho chamado Reforma Tributária Já, pela editora CRV, uma edição só. Então eu já venho trabalhando nesse tema há muito tempo, há muitos anos, e estou muito empolgado no sentido positivo, né, de que a reforma vai realmente sair agora. Eu sabe disso, eu sempre tento olhar o copo meio cheio, né, a parte positiva do processo. Às vezes alguns não entendem bem, mas a maioria entende. E nesse trabalho em conjunto, até do CRC e com o SESCOM, em muitos momentos em conjunto, eu tenho tentado levar informação, porque o que tem acontecido na reforma tributária é tentar levar o discurso, não é otimista nem pessimista, realmente o que é. Não adianta levar aquela coisa de crítica. Crítica é importante levar, agora crítica é fundamental. Crítica só dizer que está ruim é a coisa mais fácil do mundo, né, gente? A coisa mais fácil do mundo é levar problema. Problema parece que tem muito. Agora, as soluções são difíceis, complexas, e eu acredito que o Brasil agora, hoje, né, o dia que a gente está fazendo essa gravação aqui, é o dia que deve estar sendo votada a reforma tributária da Câmara dos Deputados, a votação final. O projeto de lei complementar, o primeiro, o PLP 68, deve ser aprovado nesse dia de hoje e sancionado pelo presidente da República até o final do ano. E aí a gente vai começar, como você muito bem disse, né, a perspectiva para 25, 26 e 25, a gente deve ter a regulamentação detalhada, né, que são os regulamentos, as instruções normativas, né, tudo como fazer. Para 26 começarem os testes e 27 a nave partida, que é uma partida longa. Como vocês conseguem, vocês, né, como entendem bem, ser um professor, você também já está bastante tempo nessa área, como que vocês veem o impacto que isso pode estar causando, tanto numa empresa de grande porte, como um microempreendedor, ou alguém que queira abrir o seu próprio negócio? Olha, no primeiro momento, toda mudança causa um pouco, né, de transtorno internamente. Por quê? Porque é uma mudança, né? E é uma mudança de cultura, principalmente. Tá? A gente, aqui no Brasil, a gente sempre se posicionou da seguinte forma: quer resolver um problema, cria um tributo. Tá? E aí você resolveu aquele problema, mas criou uma obrigação, criou uma situação para a empresa trabalhar. Isso, às vezes, impacta, ou na maioria das vezes, impacta na ponta final do preço e assim sucessivamente. A partir do momento que você tenha, e a reforma não é só, a gente estava conversando daqui a pouco, a reforma ela não é somente o fato de ter que fazer a reforma, ela é necessária. É óbvio que isso já tinha que ter vindo de forma gradual para chegar no ponto que chegamos hoje. Não foi assim, foi de uma pancada só, mas que seja. A gente precisa mudar. Não faz parte, não faz sentido você ser diferente dos demais. Principalmente agora que nós assinamos um pré-acordo com a União Europeia. Eu preciso me tornar competitivo. E para me tornar competitivo, eu preciso ter um equilíbrio em relação aos tributos. Da forma como está a coisa, está a bancarrota. Então, as empresas vão ter um começo, principalmente as grandes, principalmente os profissionais de contabilidade, que vão ter mais trabalho no primeiro momento, mas gradativamente, posteriormente, você começa a fazer a coisa andar, fluir, digamos assim. E aí é melhor para o mercado, é melhor para as empresas e é melhor para os profissionais. E os profissionais vão ter dois momentos importantes. Hoje é mais uma oportunidade, profissionais da contabilidade, uma oportunidade de quê? De
trabalho. Por quê? Porque as empresas vão buscar o quê? Se equilibrar, se equalizar, acabar ou tentar acabar com os gargalos que ela própria tem. Para quê? Para que ela possa atender a tudo aquilo que está vindo, as mudanças das operações que estão vindo. Então, todo esse pacote é importante. Posteriormente, o profissional de contabilidade passa a ter uma importância ainda maior, porque ele vai começar a ter a obrigação de analisar os números da empresa, ou seja, analisar o impacto do negócio em si. E é isso que efetivamente o profissional precisa ter, é isso que a gente nas faculdades, a gente nos nossos cursos, empresas também, a gente busca dar qualificação e preparo para que esses profissionais possam estar preparados para esse momento. Então, num todo, a gente precisa, primeiro, lá embaixo, naquele miudinho, aquele pequenininho, é saber que ele tem que pagar tributo. Não podemos ter, por exemplo, o MEI com faturamento de 10 milhões. Isso está errado. A legislação diz que está, mas isso existe. Precisa acabar. Eu tenho que ter uma microempresa que ela efetivamente ela produza. Eu não posso ter, por exemplo, o MEI que ele foi constituído só para o cara que efetivamente é lá um Uber, vai trabalhar no Uber. Ou então constituir o MEI porque eu quero efetivamente um plano de saúde mais barato. Eu tenho que equalizar isso tudo. Mas para isso eu tenho que mudar comportamento e cultura. O pequeno precisa entender a importância do tributo. Isso, inclusive, seria muito interessante se nós utilizássemos, pudéssemos utilizar muito. Ajudaria muito. Então, todos os passos, eles são extremamente positivos. No sentido de que é uma mudança de cultura, precisa mudar, eu preciso me tornar competitivo, independente de quem esteja no governo. A ou B. Nós precisamos. Você pode fazer, eu estava pensando enquanto você estava falando, explicando você muito bem, você estava falando aí, da profunda mudança cultural que a gente vai ter, é uma mudança abrupta. Hoje, qualquer coisa que a gente compra, os impostos são cobrados por dentro. Não tem um só, tem mais de um. Vou comprar uma roupa, tem 20% do imposto estadual, do ICMS, tem 9% mais ou menos do imposto federal, que é o PIS e a COFINS. Dois tributos federais que são o PIS e a COFINS. A empresa fala, então tem 29, não, tem 27. Porque esse de 20 aqui, ele sai da base do de 9. Mas o de 9 não sai da base do de 20. Mas, nossa, já começou a ficar confuso, mas é confuso assim mesmo. Aí tem 27 e pouquinho. Aí você entendi. Então se eu comprei a roupa por 100, tem 27,20, 27,30 desses impostos aí. Ok. Então, na verdade, a roupa que eu comprei é 72,60 por aí. Não é? Porque é isso. Se o imposto está no preço. Aí você fala, então, deixa eu pegar a minha calculadora aqui. Se eu botar 27 sobre 72, não dá 27, dá 37. Porque é o imposto cobrado por fora. Em qualquer país do mundo desenvolvido funciona assim. Né? O IVA é aplicado em imposto de valor adicionado, é aplicado em 175 países do mundo. O Brasil vai ser o 176. Que se cobra por fora, acrescido ao preço. Né? O preço do produto é 72, só que no Brasil você não cobra um tributo só, você cobra mais de um e cobra por dentro. Que torna-se mais complicado, mais burocrático, com mais litígios judiciais. Você vê. O ICMS saiu da base do PIS e da COFINS. O de 20 saiu da base do de 9. Mas o de 9 está dentro da base do de 20. Nesse momento, o STF está discutindo de novo esse de 9, tem que entrar aqui na base. E com essas mudanças em cima mesmo até dos impostos, PIS, COFINS, imposto de renda, como que você acredita que isso vai estar impactando? Não, o impacto ele é profundo. Eu faço analogia, isso que eu ia completar. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o que aconteceu aqui na região do Porto nos últimos 10 anos, ali pré-Olimpíada, Copa do Mundo, Olimpíada, o que aconteceu em relação às obras aqui? Derrubaram o elevado que todos nós conhecíamos da perimetral. Né? Eu acho que de cada 10 moradores do Rio de Janeiro, 9 pelo menos foram contra. Sim. Um absurdo. Eu fui, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer para chegar? Eu subo aqui, vou direto, caio na Avenida Brasil, saio da Avenida Brasil da Ponte. Isso é uma mudança abrupta, completamente abrupta. Mas você olha hoje e fala assim, ficou melhor. Muito melhor.
né? Abriu-se um túnel muito bom, por baixo, até maior, tem uma outra via aqui, que é a via binária, e por aí vai. Eu faço essa analogia. Agora, o que aconteceu conosco durante 4, 5 anos até essa obra ser concluída? Sofremos um bocado, não foi? Eu faço a analogia exatamente nós, como diferentes meridianos ali, mas nós vamos sofrer por uns 4, 5 anos na adaptação, na migração, na mudança do modelo atual para o modelo moderno. Mas olha, depois que a gente tiver com isso enraizado, entendido, pode ter certeza que vai ser uma transformação, uma profunda mudança cultural, que vai influenciar as grandes empresas, as médias, as pequenas, vai influenciar todo mundo, pode ter certeza. E em cima, né, dessa questão das mudanças, você acredita que vai ter algum setor dentro da economia que ele possa estar sendo mais afetado devido a todas essas alterações? Vai. A ideia da reforma, né, Edmilson? A ideia da reforma, a versão original é o quê? Hoje eu arrecado com os impostos que vão morrer, PIS, COFINS, ICMS, ISS. O IPI não vai morrer, mas ele vai ficar pequenininho, magrinho, né? Ele se arrecada 60, hoje vai arrecadar 6, 7. Ele vai continuar cobrando para poucos itens aquilo que você fabrica na Zona Franca quando você produzir em outro lugar. O processo político criou isso, a gente não tem o que fazer. Não foi o técnico que sugeriu isso, foi o político que colocaram ajuste. Mas aí, esses tributos que vão deixar de existir, eles arrecadam hoje mais ou menos 1,4 trilhão em 2024. Os novos impostos, o IBS e a CBS, eles vão ter que arrecadar esse 1,4 trilhão. Aí você fala assim, então todo mundo vai continuar pagando igual? Impossível. Impossível. Você mudar de um jeito para o outro, todo mundo pagar igual. Teremos alguns perdedores e teremos alguns ganhadores. Agora, a aposta, e é uma aposta que eu creio, que eu acredito, tá? É que teremos mais ganhadores que perdedores. Por quê? Porque você vai tirar aquela chamada economia subterrânea. Né? O PIB do Brasil é 11 tri. Você tem 3 tri por fora. Quer dizer, o PIB real talvez seja 14. Mas tem 3 que não aparecem na economia. Né? Aquela venda sem nota, aquela transação para lá e para cá, caixa 2, tudo no subterrâneo da economia. E coisa de grande porte, inclusive. A reforma, ela não vai tirar os 3 trilhos subterrâneos. Mas ela tem potencial para, no curtíssimo prazo, tirar 1/3 disso tudo. E se ela tirar 30%, 40%, se ela tirar 1 trilhão, 900 bilhões de subterrâneo, ela já vai dar um ganho de escala para todo mundo e a maior parte das empresas vai pagar menos, agora alguns vão pagar mais. Tá? E não tem jeito. Isso é da vida da economia. O que tem que entender é o seguinte. O que tem que entender é o seguinte. Será que essa pessoa, esse segmento, essa atividade, deveria pagar o que paga hoje? É isso que a gente vai ter que discutir. Não é discutir se aumentou ou não aumentou. Né? Tem uns que falam assim, mas o serviço jurídico hoje paga 5, 6, vai pagar... Por que você está pagando 5, 6? Isso não é uma distorção, uma aberração? Se a roupa que eu acabei de falar paga 37, um piso, um azulejo, uma tinta, um material de construção paga 40, por que você paga 6, 7 por serviço jurídico? Qual é a lógica? Tem. Então, é uma questão cultural. A mudança implica basicamente nisso. Né? Que você comece a entender a importância do tributo. Ou seja, cara, eu tenho que pagar tributo. Não existe em nenhum lugar do mundo, não tem como fugir. É uma nação que produza, tá? E ela não tenha que dar o seu retorno. Eu tenho que dar um retorno. Agora, o Pegas foi crucial nisso. E é importante isso. Por quê? Porque alguns segmentos pagavam muito pouco em relação a outros. E, além de tudo, como eles falou, vou usar o mesmo linguajar, o subterrâneo, digamos assim, impede a competitividade. Por quê? Porque esse do subterrâneo, ele efetivamente não paga nada ou paga muito pouco. E aquele que paga, que faz todos os seus deveres de casa, sofre porque automaticamente ele está competindo com alguém da qual ele simplesmente não faz nem 1/5 daquilo que ele proporciona, que ele tem que fazer. Então é injusto isso. Essas injustiças, elas precisam diminuir. Eu também não acredito que você vai acabar, mas você precisa impedir que essa galera vá para o tem mecanismo, né, Gilson? Talvez você diminuindo a movimentação de dinheiro, isso, dinheiro vivo,
ele permite a Caixa 2, né? Permite a Caixa 2. A partir do momento que eu começo a retirar dinheiro vivo da economia, e retirar de forma suave, não preciso proibir, não pode mais. Vai devagarinho diminuindo, você diminui. Porque essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, o meu brechó aqui, né, tá no meio. Aí eu falei, olha, você passou de 81, que eu sei. Não, mas eu já olhei. O que eu recebo em dinheiro não conta. O que eu recebo em Pix e em cartão está em 70 e pouco, então eu estou no limite. Olha a visão, a cabeça. Ele já estourou no limite. Ele já está ganhando 100 mil por ano. Mas na verdade, como ele está com 20 e poucos mil em dinheiro, na cabeça dele ele pode ganhar mais. Ele acredita que o que passa na conta que é o dele. Sim. O que ele recebe dinheiro não faz parte da. É muito típico hoje da questão do dinheiro na mão. Por exemplo, hoje um grande número de pessoas não usa mais dinheiro, usa o cartão. O que acontece quando você passa a usar o cartão? Você tem um controle maior. Queira ou não, você tem um policiamento, você, pessoa física, maior. Então começa a analisar isso por um todo, de uma forma macro, analisando um todo, você começa a ter um controle maior. Então, com menos dinheiro no mercado, você começa a ter um aumento de controle. E aí, quem entra? O fisco, ou seja, através da Receita Federal, através do Banco Central, eu começo a controlar a movimentação financeira, a movimentação de recursos. Isso, efetivamente, já é uma mudança cultural. Já é uma mudança. Hoje eu estou trabalhando mais com cartão, por exemplo. Há pouco tempo eu tive uma situação muito interessante. Eu estacionei o veículo num determinado município e esse estacionamento só aceitava dinheiro. Eu não tinha. E aí eu perguntei para o meu carona, ele também não tinha. E ele era presidente da empresa que eu estava trabalhando. Ou seja, não é que eu estava duro, não, é que eu fiquei animado. Pareceu todo. E ele também não tinha. E aí nós estávamos almoçando, nós voltamos ao restaurante. Eu pedi R$10 ao cara para pagar o estacionamento. Por quê? Você não tinha cartão? Claro que tinha, mas para mim o local aceitava. Não aceitou. Ou seja, é típico de hoje você ter uma situação dessa, mas é só um exemplo de que hoje você passa a ter um controle maior, porque com cartão a pessoa gasta aquilo que eu tenho. Vai chegar um momento que eu não tenho mais, então eu não posso passar. Só se eu for passar no crédito. E aí no crédito também, de repente, eu tenho um limite. É só uma figuração sobre algo que necessariamente você está tendo. Gradativamente. A gente já está dentro desse processo de reforma. É claro que não dá para comparar o Brasil com o país de mundo. Sim. Ainda mais com a Suécia da vida. A Suécia não tem 10 milhões de habitantes, não dá para comparar. Mas na Suécia, por exemplo, você tem mais não se emite mais um papel moeda. Não tem mais, não tem, é proibido. Até porque tem uma cultura diferente, ninguém está mencionando mais nada. E aí voltando rapidinho no sistema tributário, que acho que é importante, os países em que o sistema tributário tem melhor contribuição para a qualidade de vida, para a sociedade, para o desenvolvimento do país, para a felicidade das pessoas, da sua população, são aqueles países que tributam mais a renda, o patrimônio, principalmente pessoal, e menos o preço de produtos e serviços. Por quê? Uma roupa, uma lata de Nescau, uma água mineral, era consumida pela pessoa de renda muito alta, pela pessoa de renda muito baixa, pela pessoa de classe média. Todo mundo consome igual. Quer dizer, você tributar, como se faz hoje no Brasil, 25%, 30%, 35% de um produto que pessoas de camadas diferentes de renda compram aquele produto, aquele serviço, você está tributando igualmente os desiguais. Então, o mundo ideal é você tributar menos esse tipo de bem e serviço, consumo, e tributar a renda, logicamente com parcimônia, sem cobrar 50%, 60% da renda de ninguém, mas na medida que a pessoa ganhe mais, ela pague mais, percentualmente. Assim funciona. Vai na Austrália, por exemplo. O sistema australiano, né? A Austrália tem 25 milhões de habitantes, uma extensão territorial do tamanho quase do Brasil. Mas olha lá, o IVA lá é 10%. 10%. Mas o imposto de renda, o imposto sobre patrimônio lá é alto. Quem ganha muito paga 40% da sua renda. Imagina no
Brasil. Esse ponto aí que você colocou, Imagina lá no Brasil, ele chegar para o empresário que recebeu uns 10 milhões de reais e falar para ele que ele vai pagar 4 milhões e meio de imposto de renda. Ele não vai aceitar de jeito nenhum. Logicamente, eu entendo, a nossa cultura é outra, o modelo é outro, a estrutura é outra, os gastos são diferentes, mas ele não vai aceitar de jeito nenhum. Então, desatar esses nós que nós temos aqui, olha, é um trabalho. Profissional de contabilidade. Vai. E você acredita que com a implementação da reforma tributária, quais os desafios que o Brasil ele vai estar enfrentando? Não só o Brasil, como todos os empresários, né? Todo o ramo empreendedor. Primeiro entender bem o que realmente está acontecendo. Ela aprovada, final de 2024, nós temos 2 anos pela frente para entendê-la, né? Porque ela não entra, isso é outro problema, né? Eu cliquei no negócio da perimetral aqui. Pô, eu já sei que vai mudar, mas com tudo, aí tu olha a maquete e fala, que coisa maravilhosa. Aí alguém vem para você e fala assim, tem um problema só, tá? Esse túnel vai ser aberto dia 1º de janeiro. Não, ele vai ser aberto lá em 2027. Mas só um pedacinho para tu ir só até ali. Não, eu quero ir até o final. Não, só em 2033. Só vou abrir em janeiro de 33. Pô, como é que eu vou viver nesses 8 anos aí? Eu vou viver no penduricário. Eu vou abrir o túnel parcialmente em 27. Aí em 29 eu começo a aumentar um pouco ele, 30, 31. Mas ele só vai funcionar plenamente em 2033. Eu não aguento. Eu estou terminando 24. Daqui a 33 são 8 anos pela frente. Esse é o enorme desafio que nós temos. 8 anos de transição. Porque a partir da aprovação, agora no final de 2024, da lei complementar que vai regulamentar o CBS, o IBS, o imposto seletivo, o jogo já começou. Não acontece nada em 24 e 25, em 25 e 26. Mas você vai ter a regulamentação e entendimento. Então, você perguntou como é que pode se preparar, entendendo bem o que vai acontecer. Porque aí vem a segunda fase. E aí que entra o profissional de contabilidade, as empresas de serviços contábeis, orientar o seu cliente. Eu tenho que entender o que eu pago hoje e como eu vou ficar na reforma tributária. E a partir de agora já dá para fazer isso. Por enquanto não dava. Por enquanto era né? Pô, tá em discussão, tá em debate. Agora não, agora está aprovado. Está aprovado, eu já sei o que é. Pode mudar? Sempre pode, mas já tem uma lei, já tem uma Constituição mudada e já tem uma lei dizendo. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo didático aqui, um bar hoje, um restaurante. Eu sei quanto eu pago. Né? Hoje eu tenho ICMS aqui no Rio, se eu não me engano, é 4%. Se eu tiver no lucro presumido, é 3,65% de PIS e COFINS. E eu pago os resíduos. Tudo que eu compro não tenho crédito. É assim hoje. Né? Como é que vai ser com a reforma já em 27? Eu vou começar a pagar 15,9% de alíquota total. Mas só entra a CBS, que é um terço. É um imposto que entra em vigor lá em 27, a devolução de 2. Vai ser um terço mais ou menos. Então lá eu vou pagar 5,1%. E vou deixar de pagar os 3,65% que eu pago hoje. Mas 5,1% é por fora, é com crédito. Então, é o contador orientar. O profissional de contabilidade, a empresa de serviços contábeis orientar. Fala, hoje, a sua tributação é essa aqui. Mantendo as mesmas condições, você vai ter isso aqui. Manteve, aumentou, diminuiu, os cuidados que você vai ter, aí tem 28 e 29. Depois, 27 e 28 vai ser isso. Porque aí 29 começa o IBS. Só que você não começa com ele pleno, começa com 10% só da alíquota. Você imagina, se a alíquota for 26,5%, for 9% para a CBS, que é um terço, entra em 27%. Aí o 17,5% começa a entrar 1,75% e 29%. Aí 3,5% e 30%, 5,25% e 31%, 7% e 32%. Vai soltando, vai soltando aí 33% e que entra tudo. Quer dizer, olha quanto trabalho, quanta importância tem o profissional de contabilidade. Então, entender as empresas, por meio do seu profissional de contabilidade, né? Entender a mudança e aí começar a fazer as contas para fazer a longa travessia. Né? Fazendo de novo a grosseira analogia com o trânsito, né? Aí eu trabalho aqui, tem que ir para a internet. Como é que eu vou embora todo dia? Aos poucos, eu vou por aqui, eu vou por ali. Aí quando abrir um pedaço de tudo, eu já pego um pedaço de tudo, começa a ver. Né? E essa conta é muito importante, pelo seguinte, você tem duas situações. Usar o exemplo que ele colocou do restaurante. Eu tenho comentado muito isso, inclusive, nos 6 pontos, nos projetos que eu tenho feito lá, 6 conceitos que eu tenho. Cara, eu tenho
restaurante. Eu tenho um benefício fiscal. Mas eu preciso entender o meu negócio. E o profissional de contabilidade precisa entender o negócio do teu cliente. Por quê, Wilson? Qual é o impacto da tributação hoje? E o qual será o impacto mais para frente? Mas, ao entender o negócio, você precisa entender o seguinte: quanto custa a minha refeição? Tem que ter lá a minha fichazinha técnica daquilo que efetivamente eu gasto para produzir a minha refeição. A gente hoje tem outros restaurantes, aqueles mais, digamos assim, mais bem preparados, outros nem tanto, né? Profissional, você tem ideia de como isso é trabalhado? Como isso é feito? Por quê? Porque para ele aproveitar o benefício, ele tem que conhecer esse negócio. O negócio em si. Para ver se ele está conseguindo aproveitar o benefício. Porque o que acontece? Talvez os 4% que ele tenha de benefício está se tornando 6, 7, porque ele não tem controle sobre isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Num dos 6 pontos sem fronteiras, eu tive um rapaz que era responsável por uma organização contábil e ele estava me contando o seguinte, que ele tem como cliente pousadas. E as pousadas, elas fazem a compra macro. Ou seja, está tudo ali dentro. Tá, e como é que funciona o teu café da manhã, quanto você gasta no café da manhã, quanto você gasta no teu almoço? Porque ele dava a pensão completa. Então, café da manhã, almoço e janta. Quanto você custa em quanto é o custo que você tem em cada uma dessas refeições? Quanto você cobra pelo quarto? Como é que funciona isso? A precificação. Não tem. Ele compra tudo, material de higiene, material de... né? Mais ou menos basicamente isso. Isso é um todo. Isso é o exemplo daquilo que a gente não deve fazer. Não é por aí que eu vou conseguir. Isso vale para vários segmentos. Não é, por exemplo, você vai hoje para um segmento, a farmácia, por exemplo. Como é que funcionava, Edmilson? Cara, eu cansei de ver na época que eu participei da distribuidora de medicamentos. Qual era, Edmilson? A distribuidora chegava na farmácia entregando tudo aquilo que foi adquirido e o que estava sendo adquirido já ia direto para as gôndolas. Não ia para o estoque. Ou seja, o que eu tenho? Não, já ia direto. Esses vícios de negócio, esses vícios estão errados. Não é assim que se faz. Aí você quer dizer como eu faço? Quero! Porque você tem uma grande tendência a achar que você está tendo lucro. Quando na verdade você não está tendo. Você tem movimentação, só isso. E aí quando você vai fazer a precificação real, eu escuto muito, eu tenho mais 200% de lucro, mais 150% de lucro, mas realmente é aquele ponto, não fez a precificação Provavelmente correta. você não tenha. Quando você pega e faz, você vê que não chega às vezes nem 80%. E aí você cria aquele impacto, como assim? É o impacto que você tem hoje. Então você precisa mudar isso. Não é da noite para o dia que você vai mudar. Talvez seja por isso, talvez não, com certeza, mas principalmente porque você já tinha também a questão dos benefícios fiscais no segmento industrial, que estava indo até 2032. Então, durante todo esse período, é válido todo esse caminhar, para que você possa aprender. Agora, uma coisa e uma aposta. Nós estamos em 2024, vamos chamar de 2025. Estamos a dias de 2025. Nós temos 2 anos para aprender. 2 anos para conhecer o que está aí, o que está sendo aprovado hoje, necessariamente. Eu te garanto que a grande maioria não vai ter ainda esse conhecimento. E aí o que acontece, Edmilson? Você precisa do profissional, esse tem que ter esse conhecimento, para que ele possa orientar. Por quê, Edmilson? Porque dentro de todo esse nosso acabouço até então, amanhã eu faço. Daqui a pouco eu vejo. Isso aí vai dar muito, né? Só ano que vem, só em 27. Não, você precisa mudar a sua estrutura interna já. O planejamento começa hoje. Por exemplo, se você vai numa empresa de grande porte, uma multinacional, já está tudo pronto para o próximo ano, porque 2025 eu já tenho. Eu já estou preparando 2026. Ou seja, eu preciso aprender a realizar esse tipo de processo, independentemente do segmento que eu esteja. Para quê, Edmilson? Para que aí, através do planejamento, eu possa ter a possibilidade de ganho,
aquilo que eu vou necessariamente ter como custo, e assim sucessivamente. Não vai acertar aqui, não vai acertar ali, eu vou ajustar aqui, vou ajustar ali, mas eu estou muito próximo de uma realidade. Eu preciso fazer isso. Esse é um dos pontos que talvez o caminhar vai levar aí um pouquinho mais, que a gente se entregue um pouco mais em relação a isso. E também precisa muito de uma mudança de mentalidade. Sim. Porque você acaba, querendo ou não, você sai daquela zona de conforto, né? Igual quando começou a implementação do E-Social. Vai entrar o E-Social, é por fase, a empresa que ganha tal faturamento e ninguém acreditando, porque foi adiado, né, por umas 2, 3 vezes, pelo que eu me recordo. E aí quando deu um boom, o fomento do E-Social, gente como contador, empresa de contabilidade, a gente sempre vai fazendo a prevenção, né? A gente trabalha com a prevenção para que aquele cliente não seja prejudicado, porque o E-Social tudo é multa, né? Tu respira, é uma multa que se você não cumprir, está batendo ali na tua porta. Então, eu vejo pela Sercom que quando teve a mudança do E-Social, toda essa trajetória do E-Social, que os clientes se sentiam assim, nossa, não fui avisado, ninguém fez nada, e agora? E ali a gente o contador em si, ele é o psicólogo, ele é o advogado, né? Ele é o psiquiatra, ele é o enfermeiro, ele é a mãe que abraça ali, né? Então, assim, por mais que a gente faça todo o procedimento, todo o cronograma junto ao cliente, mas se o cliente do outro lado não tiver a mentalidade de aceitar a mudança, fica uma barreira entre o contador e o cliente pela não aceitação. Sim. E aí você tem que ficar se posicionando ali com o cliente, que ele tem que fazer sim, para que lá na frente ele veja que valeu a pena aquele seu posicionamento, vamos botar dessa forma. Né? Essa prevenção que você teve, esse cuidado e zelo pela empresa dele. E esse ponto, esse exemplo é muito legal por 2 motivos. Primeiro, a entrada do E-Social, e aí serve até mesmo como exemplo, é basicamente essa mudança de público. Por quê? A legislação mudou. A legislação era exatamente igual. Ou seja, o que mudou, Edmilson? A forma de apresentação das informações. Então, o que acontecia antes? Acontecia antes lá, eu sou jurado, então vamos lá. Antes eu tinha, cada funcionário tinha uma pasta, com todos os seus documentos, com todas as suas informações. Era assim que funcionava a declaração pessoal. Sempre foi assim. Edmilson, mudou? Tecnicamente não, eu só entrei na era digital. Ou seja, todas essas informações vão estar numa pasta digital. Só que eu não posso, por exemplo, como eu tinha antes, aqui está faltando o CPF, comprovante de residência. Não, eu tenho que ter tudo. Para que automaticamente eu cadastre esse funcionário e aí o sistema, ele absorva essas informações. Então o que acontece? Eu estava no jeitinho. Eu não estava de forma correta com base na própria legislação vigente. Tanto que a legislação não mudou. Ela teve alguns ajustes lá em 2017, mas ela não mudou. Então é um pouco disso que você vai ter agora, né? Tem algumas coisas que precisam, Edmilson, como ele mesmo falou, eu vou ter mudança em relação àquilo que era arrecadado, não porque eu tenho compromissos já assumidos, mas a forma de que eu vou obter essa arrecadação é que muda. E dentro da legislação, pegando Edmilson, esse nicho, o que você acredita que deva impactar tanto na legislação estadual quanto na federal, os próximos anos? A forma de obtenção das informações. O que acontece? Hoje, né, nós estamos num processo, a Receita Federal é um pouco mais avançada, né, até pelos recursos que foram empregados. Então a estrutura da Receita Federal hoje é melhor. É a melhor? Não, não é. A gente ainda tem muita fragilidade. Se você for num posto, numa unidade da Receita, buscar uma informação sobre uma obrigação acessória sobre o SPEC, você não tem. Só isso, só através do CAC, do digital e assim sucessivamente. Então, a forma de obtenção dessas informações, isso gradativamente eu preciso ser mais ágil, eu preciso ser mais transparente, eu preciso ter velocidade e qualidade no meu serviço. Então, isso especificamente no federal, onde eu estou abrangendo todas, até porque hoje, através do SPED,
que é o Serviço Público de Escrituração Digital, eu tenho os livros contábeis e fiscais para armazenar todos esses dados. Porque qual é a finalidade da contabilidade e, consequentemente, do fiscal? É que, através das demonstrações, eu consigo identificar as operações que a empresa realiza. Tanto na contabilidade, porque através dos registros estão ali os registros. E a contabilidade é que vai embasar o fiscal. Ou seja, vai embasar a apuração do imposto de renda. Ali na contabilidade já está efetivamente os tributos estaduais que foram pagos, o PIS, o COFINS, e assim sucessivamente. Por outro lado, os estados, esses sim, precisam ter um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque a gestão é falha na grande maioria dos estados, com algumas exceções. Né? O Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem problemas sérios tecnológicos. Tecnologia nossa, à disposição, é muito frágil. Então, o que acontece? Determinadas informações que você teoricamente acha que seriam fáceis, não são. O meu sistema de absorção de informações é frágil. Então, eu preciso me estruturar, porque dentro de um processo de reforma, eu não posso ter esses entraves. E diga-se passagem, o Estado está fazendo isso. De uma forma ainda lenta, mas está fazendo isso. Os municípios terão que fazer isso também. Nós tivemos a oportunidade de treinar os fiscais do município aqui do Rio de Janeiro e nós vimos várias fragilidades. Por quê? Porque os órgãos não se falam em si. Isso precisa acabar, porque eu vou ter o IBS, o IBS é o quê? ICMS e ISS. Teoricamente, eu vou ter compartilhado. É inédito no Brasil. Né? Sem sombra de dúvidas. Mas eu preciso ter isso. Não adianta só falar, precisa agir. E o estado do Rio de Janeiro, que é um estado que tem 92 municípios, você vai analisar quantos produzem. Aí todo mundo se cala. A gente produz muito pouco, a gente precisa incentivar isso. A gente está melhorando? Tá, a gente está melhorando. Isso não é, digamos assim, uma crítica destrutiva. Ela é construtiva. Mas a gente precisa ser mais veloz nisso, a gente precisa ter recursos para que o próprio Estado, a sua Secretaria de Fazenda, possa proporcionar aos seus contribuintes uma condição melhor, não só de fiscalização, de orientação acima de tudo, porque não é só autuar, eu tenho que orientar, isso é que é importante, e eu tenho que ser transparente nesse processo. Então, o que as unidades federal, estadual e municipal precisam se falar e precisam ser transparentes da forma de recepção dessas informações. Eu preciso do Estado, eu preciso do federal e eu preciso do municipal, que essas informações se fechem. Por enquanto, eu estou tendo velocidade, mas eu estou tendo velocidade via Banco Central, via os recursos em si. Eu preciso ter isso também nas operações que estão sendo efetuadas. Eu preciso ter um controle maior disso. Eu preciso orientar e ter condições de orientar. Eu preciso estar preparado para orientar. Eu preciso pegar o telefone e falar com o auditor. Você vai fazer um agendamento. E a dificuldade que é, porque você não consegue fazer o agendamento. Cara, isso tudo precisa ser veloz. Mas para que isso tudo possa ser proporcionado ao contribuinte, precisa ter estrutura para isso. Então, nós temos aí 2 anos, como o Pegas falou, e é real. Tá? 2 anos básicos, mas não é só para o contribuinte em si que paga o imposto, é para as instituições também. Elas precisam se preparar para isso. Para quê? Para que o trabalho tenha continuidade, transparência, qualidade e, acima de tudo, tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia proporciona o quê? Velocidade. A transparência através das suas legislações. Eu não posso estar tendo uma legislação hoje, uma amanhã, uma depois de amanhã, uma para isso, uma para aquilo. Cara, eu tenho que ser conciso nessas legislações para que, ao ler, eu entenda e saiba exatamente aquilo que está sendo solicitado. E não uma hora outra, uma hora outra, eu vou ficar maluco. Eu sou um dos malucos, mas eu faço parte desse grupo dos malucos. Mas essa galera de hoje, que está aí, até por uma estrutura, não tem esse perfil. Ou seja, a gente precisa chegar a isso. E a gente tem qualidade para isso. Sim. Professor Paulo, a gente possa estar finalizando, porque eu sei que você tem compromisso, né? A gente já está passando pelo nosso horário. Tá bom, e para o Edmilson também. A gente está falando de empresa, mas e os cidadãos? Onde que se encaixa nisso? E
você tocou no ponto de Falta um trabalho bom nisso. É uma profunda mudança cultural. O tributo que eu chamo, né? O contribuinte, o consumidor, você consome e paga imposto. Mas o mais importante é o cidadão, é a cidadania. A reforma tributária é uma oportunidade ideal para isso. A gente entender que tudo que a gente consome tem imposto. E esse imposto precisa estar de forma transparente. É muito legal comprar uma camisa e saber que ela custou R$100. Mas eu prefiro saber que ela me custou 72, como eu estava conversando, e tem 28 de imposto. Eu acho alto? Acho. Mas aos poucos eu vou começar a entender melhor. Porque hoje, principalmente as pessoas de menor renda, elas acham que não pagam imposto. Eu não pago imposto de renda, eu não tenho carro, não pago IPVA. Paga. Ela paga. É porque o IPVA não paga, ela não tem carro. O imposto de renda ela não paga porque a renda dela não chegou. Mas tudo que ela consumiu, ela paga. E de repente ela pagou em porcentagem até mais do que uma pessoa com renda maior. Então é muito importante que todos entendam isso. E aí começa uma discussão, né? Quais vão ser as alíquotas que vão ser cobradas? Porque é uma mudança. Se você observar o debate, você vai ver assim, o setor tal vai ter aumento na carga tributária. Mentira, a tributação não vai ser sua. A tributação não vai ser do saneamento. A tributação vai ser de quem vai pagar a conta de água. O setor de construção civil vai ter um aumento. Não é a Leroy que vai pagar o imposto. Quem vai pagar o imposto sou eu que vou comprar um produto na Leroy, é você que vai comprar. Quem vai pagar o imposto é o consumidor. Aí começa a discussão. E isso que a reforma se discutiu esse tempo todo. Quais alíquotas que eu vou pagar? O Brasil vai ter, se eu não estou enganado, pelo menos 6 ou 7 alíquotas. Vamos lá. 26,5 já está definido, vai ser essa alíquota. Não vai ser maior do que essa, vai ser essa. 26,5 é a alíquota padrão. Aqueles que não conseguiram, os setores que não conseguiram reduzi-la. Mas você vai ter várias reduções. A primeira é quando se reduz 30%. Você vai pagar um advogado, vai pagar um contador, um arquiteto, um engenheiro, você vai pagar 30% a menos. Então a alíquota cai para 18,55. O que você comprar desse serviço? Precisei fazer um divórcio e contratar um advogado. Saiba que o advogado vai te cobrar o preço dele mais 18,55. Se ele te cobrou 10 mil, te cobrou R$11.855. 10 mil do serviço dele, 1.855 do IBS CBS. Aí vamos para outra redução. Redução de 40%. Os bares, restaurantes, parques temáticos. Fui ao parque, fui ao Beto Carreiro, o ingresso, quanto é que é o ingresso? O ingresso é R$100 didaticamente, mais 15,9. R$15,90. 115,90. Você vai pagar 15%, a alíquota reduzida de 40%. Vamos continuar, a alíquota reduzida de 50%, vai ser quando? Quando a pessoa vendeu o imóvel, né? Venda de imóvel. Venda de imóvel vai ter uma tributação reduzida, com 50%, paga-se 13,25%. Aí a redução é 60%. Não vou lembrar tudo, mas serviço de educação, saúde, por exemplo. Você vai fazer um exame, se você pagar por fora do plano de saúde, né? O próprio plano de saúde, educação, quem paga escola particular de filho. A escola do meu filho, a mensalidade é R$500. Vai pagar mais 10,6, que é mais R$53. Vai ser 500 mais 53, 553. Aí tem a alíquota reduzida a 70%, é o quê? Quem faz locação de imóvel. Quer dizer, você vai ter a alíquota reduzida a 100%, que é a cesta básica, alguns medicamentos, não todos, né? Transporte coletivo, metrô, trem, barca, ônibus, zero. Não vai ter imposto na passagem. Hoje tem, não vai ter imposto na passagem. Então, o cidadão ele precisa entender isso aí. Ele precisa entender o que ele paga, em alguns ele não vai pagar, em outros ele vai pagar a alíquota cheia, vai pagar a alíquota pela metade, mas ele entender, ele não aceitar mais aquele negócio de sem nota, por fora, porque o que ele deixou de pagar, alguém pagou no lugar dele. Eu sei, é muito difícil essa percepção se colocar no lugar do outro, né? Mas você gostaria que alguém não pagasse, fizesse você pagar mais? Não, então não faça isso. Então não faça isso, você vai jogar a conta para o outro. Então essa para mim é a parte mais relevante da reforma. Agora o Edmilson foi cirúrgico ele falando ali, mídia e tudo, e isso infelizmente precisaríamos de um governo forte. Não tem discussão política aqui, porque nós não temos um governo forte no Brasil há muitos anos, há longos anos. Esse governo não é forte, o anterior não era forte, o governo Temer não era forte. Por que eu falo que precisa de um governo forte?
Porque o governo forte, ele vai levar para a população, falar, ó, nos ajudem, façam a sua parte da cidadania que nós estamos fazendo aqui. Estamos cortando aqui, mas não é só o governo federal, estadual, municipal, nós estamos fazendo uma revisão completa do gasto para o Brasil. Eu não tenho que cortar gasto, eu tenho que tornar o gasto eficiente. Se tiver que gastar dinheiro público, tem que ser eficiente. Não é questão de cortar sim. O que é desnecessário tem que cortar, mas tem que ser eficiente. E só, infelizmente, um governo forte conseguiria isso. Não tem como ser no atual, não é nem por questão de é bom ou não é bom, não estou discutindo isso, é só porque a situação política toda mostra. Não era o anterior também, então a gente vai precisar fazer isso na situação que nós temos vivido. Vai ter que ser meio que na marra, não tem jeito. Seria isso de grande ajuda. Você, vamos dizer, vou colocar assim, para ser otimista. 50% do trabalho, a mídia poderia ajudar. Sim. Por quê? Porque justamente, a partir do momento que você convence, e aí você convence da seguinte forma: olha, cidadão, olha, empresa, nós estamos fazendo a nossa parte. E como ele colocou, nos ajudem a ajudá-los. Gradativamente, é óbvio que isso posteriormente vai melhorando, tá? Aí aquilo que teoricamente não está legal, a gente vai discutir mais na frente. Mas é uma forma de você mudar. Eu não posso utilizar a mídia de forma destrutiva quando eu não conheço mídia. Porque o que você mais vai ver a partir de amanhã, se finalizar hoje essa primeira etapa, você vai ver as discussões, muitas delas de pessoas que não têm o menor conhecimento, mas vai lançar uma determinada narrativa que, pelo outro lado, que também não leu nada, não conhece nada, vai absorver isso, essa informação. E aí, todo o trabalho que está sendo feito com determinado, com técnica e etc, etc, é óbvio que tem uma questão política aqui e tal, um lobbyzinho aqui e ali, isso vai existir sempre. Mas, enfim, todo o trabalho que você fez começa a minar. Por quê? Porque está faltando uma parte. E essa parte seria super importante. E a espinha dorsal da reforma é boa. A espinha dorsal, a estrutura da reforma é boa. Ela tem problemas? Tem, mas ela é boa. Então, se a gente não colocar essa reforma para funcionar, a gente não vai colocar mais nenhuma. E é muito importante entender uma coisa chamada neutralidade. Todo mundo pede isso. Na hora que você bota no texto, a gente começa a reclamar. Aí você está falando do cidadão, que é uma coisa muito importante. Eu me recordo que a gente passa, de vez em quando, respondendo, né, os e-mails que chegam. Ó, esse vídeo aqui é verdade, porque disseram que eu lembro da manicure. A manicure vai ter que pagar imposto por ser filho. Deixa eu te explicar isso aqui. E é bom explicar de forma bem resumida. A manicure, que não trabalha no salão, trabalha por conta própria. Eu sou manicure, trabalho com tenho meus clientes e minhas clientes espalhados aí. Ou eu atendo na minha casa, ou eu vou à casa do meu cliente e atendo. Tá bom. Quanto você ganha por mês? Não, eu estou faturando 3 mil reais por mês, mais ou menos. De 3 a 3.500. Ok. Tem um limite de 3.375 por mês, que dá 40.500 reais por ano, no qual até esse valor você pode ser o chamado nano empreendedor. Que troço é esse? Você vai se registrar, não vai pagar um centavo de imposto, mas estará legalizada. Então essa manicure com renda até 3.375 em média por mês, pode ter mais no mês, menos no outro, no ano não pode passar de 40.500, ela vai ser nano empreendedor. Eu falo manicure, mas pode ser qualquer atividade, né? Eu faço bolo, eu sou pedreiro, eu faço conserto disso. O que você faz? Ok. Não, eu passei, eu faturo mais, graças a Deus, eu tenho meus clientes aqui, eu ganho 5 mil por mês. Opa, você não pode mais ser nano. Mas você sempre vai ser MEI. Você vai abrir o MEI, é facílimo, no portal do empreendedor aí, abre o MEI, você vai faturar 5 mil por mês, vai pagar todo mês o quê? R$3 de CBS, vai ser R$3 de valor. Mais o INSS que paga lá, está R$70 todo, mas o CBS, o IBS, o imposto top, R$3 por mês vai ter 36 anos. Só. Não, mas eu sou uma manicure, mas graças a Deus eu tenho ótimos clientes, e eu faturo bem. Eu ganho 10 mil por mês. Aí você não pode mais ser MEI, por quê? O salão, que você sempre concorda com o salão, concorda comigo? Porque essas clientes que você vai à casa delas e faz a unha, ou elas vêm à sua casa a unha e você trata elas aqui, elas deixaram de ir no salão.
Só que o salão está aberto com microempresa, empresa de pequeno porte, está no simples. Você não está em lugar nenhum, está por fora, está no subterrâneo. Por que você está no subterrâneo e o salão está registrado? Então você vai sim ter que pagar a CBS, o IBS, se você não abrir uma microempresa. Se abrir uma microempresa, procura um contador, abre uma microempresa, pode ter o endereço da sua residência, não tem problema. Você vai pagar o percentual pequeno do simples, como todo mundo paga. Você vai concorrer em igualdade de condições com o salão. É isso que a gente tem que entender. Não ficar com o panfletarismo, jogando a coisa pro ar, achando que. Não. Muitas vezes o salão fecha. O salão fecha, então é neutralidade. Neutralidade. Então, gente, a gente vai terminar a nossa entrevista. Já deixa até vocês convidados para a gente fazer uma segunda parte. O que vocês acham? A hora que quiser. E a gente termina aqui nossa entrevista. Eu agradeço, professor. Eu sei que você está corrido, você vai correr direto para a faculdade. Edmilson também tem outros compromissos. Agradeço muito por vocês terem contribuído para a TV Sescom, aqui para o nosso canal, ter falado desse assunto que é o fomento, né? A partir de amanhã vai ser o fomento em cima. Vai bombar. Daqui a pouco. Os jornais, enfim, vai ter até memes, acredito. Com certeza. E eu agradeço muito, falo por mim, Grace, pelo Maurício, que é o presidente. E eu agradeço demais a gente poder ter participado, vocês ter colaborado e passado todas essas informações para os nossos telespectadores que estão ali, ó, do outro lado da telinha, nos assistindo. Vamos fazer mais, Grace, com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Prazer nosso. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Foi. Show. Tira uma